Olá amigos, tudo bem? Hoje o assunto é mudas de capiaçu. O que você precisa saber para acertar o plantio do seu capiaçu? Eu vou falar dos segredos para vocês, vou falar das facilidades, os segredos para facilitar o plantio, facilitar o cuidado. Então vou trazer algumas soluções. A escolha da melhor gema, a gente vai falar aqui. Se você quer aprender, fique conosco. Nós também falaremos das melhores formas de plantio, como é melhor plantar. Falaremos também para entender e acertar o plantio. Entender e acertar, não só a forma, mas a gente entender o porquê, tá? Facilitar também, a gente vai trazer um facilitador para você cuidar da muda, para você não ter tanto trabalho, para não acertar, para que ela tenha uma boa pega, para que não pegue só 60% e você atinja perto de 100% das mudas aproveitáveis, porque a muda você tem que pagar, então ela tem um custo, tá? Então, a gente vai tratar disso hoje, né? Meu nome é Ricardo, da empresa do Campo Agrícola, fique comigo. Meus amigos, a primeira coisa que a gente precisa entender do capiaçu, que é um ótimo capim, tem um desempenho maravilhoso, todo mundo fala dele, né? Alguns falam mal, alguns não acreditam, é a resistência do nosso povo, né? Quando tem uma coisa diferente, quando a gente se depara com diferentes coisas que não são dos nossos avós, dos nossos pais, a gente tem medo. Mas o capiaçu, eu digo para vocês, ótimo, ótimo e ótimo, tá? Uma ótima alternativa se você precisa alimentar seu gado. Então, quando você vai pensar em plantar capiaçu, se você vai comprar a gema, se você vai pegar a gema com o seu vizinho, não importa de onde vem a gema, você precisa, o primeiro cuidado, o primeiro segredo, escolher bem a gema. Observem, tá? Um mero exemplo, eu tenho uma gema grossa e eu tenho um bastão aqui com várias gemas fino. Por que eu vou escolher plantar a grossa? Uma coisa simples, nós temos que entender que tudo na natureza a gente tem melhoramento genético. Como é que a gente melhora cultivar uma semente? Você escolhe as melhores sementes e planta de novo. Escolhe as melhores sementes e planta de novo. Se faz isso com o animal, se faz isso com as plantas, né? Então, a mesma coisa aqui. Se você escolhe a melhor gema e vai plantar, você vai multiplicar a genética melhor. Se você plantar bastões, né, gemas pequenas, você vai ter um desempenho pequeno. Primeiro lugar, porque aqui eu tenho pouca umidade, eu tenho pouca reserva de nutriente para desenvolver a muda. Aqui eu tenho uma bela reserva de nutriente para desenvolver a muda. Então eu tenho muito mais energia para chegar num resultado melhor. Então a escolha da gema, sempre escolha gemas de bastões mais grossos. Quando você for escolher uma vara, se você vai fazer o replantio, né, que você tem acesso a escolher, você vai escolher, ó, essa aqui é metade do pé, tá? Mas você pode escolher varas a partir de 3 metros, não abaixo, porque dela é muito jovem. Você vai contar, você tem que tirar pelo menos 10 gemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Eu teria que ter pelo menos esse até aqui, essas 10 gemas. Essa aqui vai dar quase 30 gemas. Claro, é um capiaçu que já tem 2 anos, tá? Que está sendo usado para matriz, então é diferente, tá? Ele é grande, mas ele com 3 metros você tira as 10 gemas até 12, 15 gemas. Então escolha sempre o mais grosso das canas do capiaçu e também o que está mais desenvolvido. Não pegue os jovens. Uma outra dica é quando você escolhe a gema, muitas vezes lá tem bastante umidade, lá na sua capineira, e vai começar a brotar, tá? Então, quando tiver um brote, sempre lembre de 4 centímetros, tá? 4 centímetros, tá? São 3 dedos aqui, 2 dedos e um pouquinho, tá? Esse aqui tá com 7 centímetros, tá? Dá, mas é sempre bom pegar com até 4 centímetros. Por quê? Porque ele já trabalhou, gastou a energia que vai precisar para largar a raiz. Então ele já gastou uma parte da energia e não soltou a raiz ainda. Então é importante, se você pegar que já está brotando, não pegue mudas que tenha acima de 4 centímetros. Não adianta pegar ela assim porque ela não vai vir bem, tá? Sempre pegue ou não brotada, tá? Ou com um brotezinho pequeno. Agora nós precisamos também entender a gema.
né, para a gente entender como é que funciona a brotação, como é que funciona o desempenho de uma gema dentro do solo, nós precisamos entender como é que ela é e como é que ela funciona. Então, muitas pessoas nos vídeos, né, dentro do YouTube, dentro de outros canais, né, discutem se planta deitado, se planta em pé, né? Pode plantar de todos os jeitos, mas tem o jeito melhor, né? Todo jeito vai acontecer o plantio. Observe que aqui eu tenho, tá? Ela está soltando raiz. Como esse pé estava em pé, lei da natureza, gravidade. Ela é inteligente, a gema, ela sabe que o solo está aqui. Se isso tivesse tombado para o lado, ela soltaria sempre na direção vertical à lei da gravidade. Então ela sabe buscar o nutriente onde ele está, tá? Por que isso acontece? E por que eu vou aconselhar você a plantar em pé e não deitada a gema? Uma situação simples. Vamos observar essa gema aqui, tá? Imagine que você plantou deitado a gema. Se você planta deitado, tá? Você tem dois problemas que você vai perder energia, que é desnecessário. Primeira coisa, a raiz que está aqui em cima, tá? Ela precisa descer. Tem que fazer toda a volta para chegar no solo, né? Observe aqui, ó, ela se emaranhou e fez toda a volta. O brote, mesmo que você coloque para cima, ele sai na horizontal e precisa se curvar para subir, né? Se você plantar nesse sentido, você vai ter o brote já apontado para cima e você vai ter todas as raízes para enraizar da forma correta. Então vamos entender por que isso acontece. Aqui, numa gema, nós temos a coroa de raízes, tá? Essa coroa aqui, ó, toda a volta aqui, tem vários pontinhos que quando pegar umidade e um pouquinho de escuridão, tá? Que seria o ambiente do solo, ela vai começar a brotar. Mas se ela também caiu no solo, como qualquer capim-elefante, como a cana, ela começa a soltar raiz porque ela quer perpetuar a sua espécie. Então, ela é inteligente, volto a dizer, é inteligente. E nós precisamos dar a forcinha para ela. O que a gente faz? A gente bota em pé. Então ela tem todos os lados para largar raiz, fazer um bom enraizamento e vai largar o brote na direção certa. Nós vamos dar uma mão para essa muda. Então essa coroa aqui é muito importante, porque ela vai soltar uma raiz para cada lado. Se você deitar, vai funcionar. Tem gente que planta, não está errado, mas você vai ter um atraso e uma perda de energia da sua gema. Só isso, tá? Outras pessoas perguntam e tal, plantar pedaços, né? Várias gemas junto. Dá para plantar? Dá. Não tem problema algum de você plantar assim. O que estaria errado? Você tem que entender que fazer esse processo aqui, você tem alguns problemas. Primeiro, as gemas não saem para o mesmo lado, então uma vai se curvar para cá, a outra para lá, você não consegue colocar todas apontadas para cima para tentar ajudar isso aqui a ter um bom resultado. Plantar em pé não dá, né? Você vai ter que plantar deitado de qualquer forma, então você tem uma perda de energia. Primeiro fator. Segundo fator, a gente só faz assim se você vai fazer uma capineira para picar pasto para o seu gado todo dia. Então é uma capineira que tu vai cortar jovem. Por quê? Porque vai dar vários pés muito perto. Hoje, se você plantar uma única gema, tá? Depois de um ano, essa gema aqui vai estar com uma roda de 1,5 m. 1,5 m cheio de capiaçu. Agora você imagina que você plantou várias gemas tudo perto uma da outra. Elas vão concorrer por alimento, por nutriente, por umidade. Então o que acontece? Só quando você colhe ele jovem, porque senão ele não tem a força necessária, porque está muito perto, para poder desenvolver e levar a altura. Agora, se você vai picar ele com uma altura jovem para tratar seu gado e precisa de alimento rápido, é isso aqui, pode ser, não tem problema algum. Então tem que entender o que você precisa, se é um plantio que você vai querer que atinja 4 metros para fazer silagem, por exemplo, ou ter bastante massa, ou se é um plantio que você vai cortar todo dia. Então esse é o que vai mudar, tá? Não está errado nem assim, nem deitado, né? E nem em pé. Todas as formas elas podem ser feitas, mas elas têm as suas diferenças, né? Então, em pé você ajuda a muda, deitado para corte, para quem vai fazer o corte todo dia, e deitada a coisa por uma questão de escolha, né? Eu aconselho, e a gente cientificamente lhe diz, estou lhe falando de um estudo científico, é que em pé funciona melhor, pelo menos para esse tipo de mudas, gemas. Seja de qualquer capim-elefante, capim roxo,
cana, tudo tem a mesma genética que o capiaçu. Então serve para todos eles. Em pé funciona melhor. Outra coisa importante, você entender da gema, para quem vai plantar em pé, para quem vai seguir a minha dica, é você entender a gema. Não é muito difícil, né? Você vai observar claramente que o brote aponta para cima. A coroa de raízes fica na parte superior da linha separatória, tá? Então, você sempre plantar certo, porque pode acontecer, né? Você pegar a ajuda de alguém e tal, de plantar errado. Então, é só uma questão de atenção, né? Você pegar, você vai se acostumar, você já vai pegar na mão certinho e vai plantar. É só, nos primeiras vezes, prestar um pouquinho de atenção, vai dar certo. A germinação sempre vai dar, você vai ver se não está morto aqui, né? Se você tem aqui o brotezinho, aqui, ó, o início do brote, ele está seco e morto, você não planta aquela gema, né? Por quê? Você vai perder aquele espaço, porque se ele não nascer, né, a tendência é ele não nascer, porque já secou aqui, é você ter ou um pé muito atrasado, porque ele vai ter que soltar de novo o brote, ou você vai ter aquele espaço vazio lá no meio da capineira. Então sempre procure olhar para a gema que você vai plantar, a saúde dela, se ela tem bastante umidade, se a coroa não está danificada de raízes e se o brote também está apto a brotar. Gente, o corte das gemas, tá? Se você vai fazer o corte, que você não vai receber a gema cortada, é muito importante que você preste atenção em alguns detalhes, tá? Para quem usa um facão, primeiramente você precisa de um facão bem afiado, tá? Tem que ser um facão caprichado, preferência com peso. Imagine um facão de cortar cana. Esse aqui é um facão de corte de cana, tá? Então é um facão mais pesado, mais largo, para ele ter peso. Por quê? Porque você tem uma cana grossa. Eu pessoalmente digo para vocês que para uma cana robusta, grossa como essa, o facão não funciona bem, tá? Observe então qual é o problema. Você muitas vezes vai conseguir cortar, mas vai lascar alguns lugares aqui, ou seja, você vai criar uma ferida no teu material, na tua gema. E às vezes você não vai conseguir cortar e aí vai ficar assim, você vai ter que bater de novo. Se você bater de novo, você vai mascar, amassar. Então o ideal, quando você tem mudas, você tem gemas mais robustas, mais grossas, é você usar algum tipo de cera que você tem acesso. Por exemplo, maquita, tá? Aquela maquita que o pessoal bota uma cerinha circular. Muito perigosa, tem que tomar muito cuidado. É a ferramenta no Brasil que mais causa acidente. Então, eu estou dizendo para vocês, pode usar, mas você tem que saber que é uma ferramenta perigosa. É uma ferramenta que causa muito acidente, muito corte dentro do nosso país, em todo o mundo. É a ferramenta considerada a que causa mais acidentes, então tem que ter muita atenção para ela. Existe a cera circular que algumas pessoas podem ter, que ela trabalha assim, né? Aqui, aquela que você baixa, tá? Tem quem tem a cera circular de mesa, onde ela vai ficar aqui. Todas servem. Se os dentes forem que nem esses, tá? Divide, melhor ainda. Quanto mais dente, mais limpo vai ficar o corte. Motosserra, nem pensar. Motosserra vai terminar com todas as tuas mudas, não aproveita nenhuma. Tem que ser um corte liso, bonito. Então tem que ser com esses tipos de serra aqui, tá? Dá para fazer com um facão? Dá para fazer. Você tem que ter o facão afiado, a base de apoio, né? Pegar um toco grosso que não balance para você ter um corte eficiente. Então dá para usar o facão, mas você pode correr o risco de perder alguma muda, estragar alguma muda. Então se você tiver acesso à serra, use serras, tá? Seja maquita, para quem tem a serra mesmo, que é um pouquinho menor, que ela é para cortar madeira já, mas tome cuidado com esse tipo de equipamento, porque eu repito, são perigosos. Bom, um outro assunto bastante pertinente em alguns canais do YouTube, algumas pessoas debatem, é plantio de copo, plantio direto no solo. Bom, existe um que está certo ou errado? Não, nenhum está certo, nenhum está errado. Nós temos, na verdade, possibilidades e usos em momentos diferentes, em situações diferentes. Vamos entender o copo. Quando eu preciso plantar no copo a minha muda, é quando eu preciso ter as minhas mudas perto de mim. Então, claro, para quem vai plantar muitos copos é bastante trabalhoso, mas eu planto, deixo perto de casa, eu vou colocar onde o sol vai pegar na quantidade certa. Quando eu preciso regar, eu estou perto. Então, quem tem a sua roça, a sua capineira muito longe e não vai todo dia, é bom plantar no copo, tá?
Só que se você vai plantar muitas mudas, né, fica bastante trabalhoso, bastante oneroso, mas para quem pode é o melhor método. Por quê? Porque eu consigo controlar a umidade dentro do copo, eu consigo regar, eu consigo fazer a muda se desenvolver da melhor forma do que no solo. Né? Porque o solo depende da chuva, eu dependo da irrigação, eu tenho que fazer acontecer para a muda desenvolver. O copo não, ele está perto de mim, eu controlo quanto que eu vou dar de sol, eu controlo quanto eu vou dar de água e eu estou cuidando perto. Então, para isso, o copo funciona muito bem. Quando você planta no solo, né? Por que se planta no solo? Você planta no solo quando você tem bastante para plantar ou quando você tem uma condição favorável de solo. Então você tem um solo mais úmido, não é um lugar que tem seca, como o nosso país é muito grande, a gente está falando para pessoas de todo o país, tem lugares que chove pouco, então a pessoa não consegue plantar lá e querer que a muda brota, ela vai secar, muitas vezes não vai nascer. Depois que ela enraizou, ela consegue achar umidade. Mas assim, quando você colocar numa terra seca e não tiver condições de regar, precisa plantar no copo. Agora não, o cara mora lá no Paraná, né? Vamos citar um exemplo de um estado. Paraná tem uma chuva mais constante, né? Dificilmente vai ter seca. Então, a umidade do solo é boa. Ou você vai plantar num lugar que o próprio solo já é um solo mais úmido, ele não é um solo que seca tão fácil. Então a muda ela precisa basicamente de um solo bom, tá? E ter umidade. Então a umidade é básica para isso aqui. Então o controle da umidade no copo é melhor, por isso que o copo funciona bem. Bom amigos, para quem pensa ou quer entender um pouquinho sobre o plantio em recipientes, gente, não vou dizer para vocês comprar copo, né? Não há necessidade. Nós temos que ter, como bom brasileiro, criatividade. Então você tem, por exemplo, tá? Uma latinha de cerveja, você pode, quem tem esmeril, passa o esmeril aqui, ó, e ela vai sair a tampa, tá? Vai furar embaixo aqui para sair a água, você tem um ótimo recipiente para fazer muda, tá? O bom é outra técnica que eu vou cortar para vocês para não ficar essa barinha aqui e não precisa do esmeril. Já vou mostrar para vocês. Por que é ótimo isso aqui? É ótimo porque é alumínio, não passa luz para dentro. Então o que acontece? A luz externa não pega na muda e a muda precisa de escuridão. Só tem que furar embaixo, tá? Então é uma possibilidade. Na latinha, tá? Para quem não tem esmeril ou ficar melhor para você tirar para fora depois, para não ter aquele pescocinho, você vai pegar uma faca qualquer, né? O alumínio é bem fininho, ó. Isso você só vai cortar aqui, ó. Tá? Não é difícil, ó, gente. Ó, bem facilzinho, você corta aqui, ó, o pescocinho dela aqui, ó, e tá pronto o seu copo, ó. Cortei, né? E vou furar embaixo. Embaixo é um pouco mais duro, tá? Pelo menos algum furinho aqui embaixo você faz, tá? Não faça só um e sempre abra os furos que você faz para ele não ficar se fechar depois. Então, segredo, sempre fure qualquer recipiente que você usa. Depois, você vai facilmente encontrar um recipiente desse, um litrão. Também precisa furar. Sempre que você fura o plástico e tem mais dificuldade de ficar aberto o furo, você também tenta deixar que ele fique aberto e faça mais, vários. Qual é o problema desse recipiente em especial? Ele é ótimo, né? Ele é um recipiente grande, tá? É um recipiente que tem mais espaço, é mais fácil de trabalhar, só que você tem que lembrar que a claridade passa. E como você precisa de ausência de luz, que é um dos segredos da brotação, você tem que ver onde é que você vai colocar isso e como vai colocar. Então, você vai fazer a sua arrumação lá, quando você fizer, e vai pegar alguma coisa e cercar ao redor do teu monte lá, do teu canteiro que você fez, e de preferência não preto, porque o preto vai esquentar a raiz, vai esquentar a terra quando pegar sol. Então pode ser uma lona branca de silagem que você tem, pode ser sacolinha de mercado. Gente, nós somos brasileiros, nós somos criativos, você tem que achar o seu caminho, cada um acha o seu jeito. Na sua propriedade vai ter alguma coisa que você tem lá, um saco de ração, né? Um saco de adubo. Tudo serve para você isolar a claridade e refletir o sol. Não lona preta, só não use lona preta. Isso aqui é uma coisa bem cara, mas também, como a latinha de alumínio é muito boa. Claro que a latinha você tem de graça, aqui provavelmente você vai ter que comprar. Esse copinho, ele é muito pequeno para isso, tá? Porque a muda vai ter pouca terra. Então, tá? Só mostrando, você só vai furar ele e usar, tá? Eu não tinha disponível, tá? Um copo maior, mas tem copo desse maior, só que é caro, porém
Ele é térmico, você aproveita várias vezes, para quem vai fazer uma capineira grande, você não usa várias vezes. Vai usar várias vezes, vai usar várias vezes, todos eles são reaproveitáveis. Tem o copo tradicional, esse. Mesma recomendação no copo tradicional desse. Tem que isolar a luz. Mesma coisa, segredo de furar o fundo sempre e abrir 2, 3 furinhos. Aqui tem um outro copinho parecido, um pouquinho maior, tá? Então tem vários formatos. Um potinho que você tenha lá, né? Pode ser um frasco de alguma coisa que você gastou na sua casa, um amaciante, um detergente, passa uma aguinha, não vai estragar a muda, tá? Só passar uma água. E aí você vai cortar, como a gente cortou o litrão aqui, e vai ter um formato. Tem saquinho preto também, tá, gente? Isso aqui é preto. Tem saquinho preto para comprar que é baratíssimo, só que o saquinho você vai normalmente usar uma vez. Só que eu lembro, cuidado com a cor preta. Se você vai usar algo preto, revista como se fosse um incolor, para que reflita o sol. Sempre você tem que procurar colocar coisa clara que reflita o sol e não esquente. Senão você vai esquentar a terra, vai esquentar a raiz, vai prejudicar. Para quem ainda pensa em plantar nesse método aqui, nós temos um segredo muito importante, tá? Que é uma tecnologia que é o uso de um gel, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele está hidratado. É um gel, ó. Você coloca, tá? Ele vem assim, ó, como se fosse um açúcar, ó. Como se fosse um açúcar, exatamente um açúcar cristal, tá? Aqui nesse recipiente, que é de 5 litros, eu tenho apenas uma colher de sopa aqui desse produto. Ele aumenta 400 vezes, tá? Então, isso aqui ajuda muito em qualquer agricultura que você for fazer. Desde o plantio de um alface, de qualquer muda que você precise controlar a umidade, ele é bom. Por que eu estou falando dele aqui no Capeçu? Primeiro, você vai plantar no copo. E você daqui a pouco vai sair de casa e ficar 3 dias fora. Quem é que vai regar para você o Capeçu se não tem ninguém? Esse cara aqui vai manter para você até uma semana. Você vai botar um pouco lá dentro, né? Seja assim, ó, o gel dentro da coisa, ou seja, mistura na terra e molha depois. Você vai botar um pouquinho, mas bem pouquinho, ó, mistura na terra e depois você molha. Ele vai engrossar dentro da terra. Então ele cria uma reserva, né? Cada grãozinho agora aqui tá cheio de água. Essa água, a muda vai pegando aos poucos. Então não vai sufocar ela, porque não é água, e sim uma cápsula com água. Então a muda não fica mergulhada em água. Se você quiser fazer muda aqui dentro do gel puro, faz, não vai estragar, ela vai brotar bem. Por quê? Porque não é água, é água encapsulada, ela tá com uma cápsula de gel ao redor. Então a muda vai buscar exatamente a água que precisa. Quando você molhar de novo, a muda vai pegando a água e ele vai começar a tentar voltar a ficar seco, assim. Ele volta a ficar assim, encolher e ficar pequeno. Aí você vai regar daqui 3, 4 dias, 5 dias, ele volta a ficar assim. Esse ciclo aqui, mais ou menos 100 vezes. Dá para plantar frutífera, dá para plantar o capiaçu, tudo que você precisa ter um controle da umidade, facilitador, usa o gel de plantio. Mas gente, aí vai perguntar, Ricardo, mas o que é isso? Nunca ouvi falar, o que é isso aí? Esse produto, ele chama-se poliacrilato de potássio, tá? Existe também de sódio, tá? Mas para agricultura é de potássio. O nome comum que mais você vai encontrar, esse é o nome dele como produto, tá? O nome dele químico. Porém, o nome dele comercial que mais se usa dentro do Brasil é hidrogel, é um dos nomes, ou gel de plantio, tá? É um produto novo, pouco conhecido, mas talvez você encontre na sua cidade na agropecuária ou vai encontrar na internet, tá? A gente vai até passar algumas indicações ali na parte da descrição do vídeo. Abaixo do vídeo ali você vai encontrar até alguns sites. Eu não estou vendendo esse produto, né? Aí fique claro, a gente apenas está dando uma dica. Eu estou ensinando vocês a usar técnicas para ter o melhor resultado. Então, para ter o melhor resultado no capiaçu, eu preciso de duas coisas, né? Eu preciso de ausência de luz, que é botar num pote e tirar a luz, principalmente da parte da raiz, para ela entender que ela está na terra. Não é a gema que tem que mergulhar na terra, e sim a raiz, a parte da coroa, aquela que nós falamos. E preciso de umidade. A umidade tem que estar presente. Então, repetindo, isso aqui não é água, e sim água encapsulada. É diferente. Você pode pegar uma muda, botar aqui dentro, ela vai brotar. Ela só não vai brotar igual dentro do pote porque tem muita luz. Então, se você tirar a luz desse gel e fazer ele ficar escuro, ele vai ser como água. Porque o que vai ser diferente? Aqui não tem nutriente que o solo tem. Então, a muda não funciona igual.
mas ela vai pegar e tem só a umidade. Na terra você tem a umidade e tem também os nutrientes que precisa aqui. Quando a raiz começou a encostar no solo, que ela saiu da coroa, ela já vai buscando nutriente, vai dando força para seguir, porque o reservatório que ela começa está aqui dentro, ele não é grande. Então quando o gomo, esse gomo parte de cima aqui, ó, que você cortou no meio do gomo, a parte de cima não aproveita nada, tá? Ela não tira nada daqui, isso aqui só vai manter para não secar aqui, essa parte aqui. Mas se tivesse só um dedo aqui não teria problema. Aonde ela vai buscar umidade para se desenvolver no primeiro instante vai ser de baixo. Então quanto antes ela consegue botar raiz e encontrar umidade no solo, ela vai se desenvolver melhor, né? Porque ela só tem essa reserva aqui, que é pequena, tá? Então entendam que precisa de umidade e ausência de luz. Bom, meus amigos, eu vou fazer aqui para vocês uma simulação de plantio, para vocês entenderem um pouquinho melhor da hora do plantio, né? Como é que eu faço, que terra eu uso, como é que eu uso o gel. Nós vamos também, paralelo, nesse dia, fazer uma quantidade de mudas que a gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo. Assim como eu vou fazer um plantio direto no solo, que eu vou mostrar no próximo vídeo, e também no próximo vídeo eu vou plantar no solo, né? Espaçamento, então a gente vai ter a sequência do assunto de hoje, né? Espaçamento lá no solo, como é que planta direto no solo, como é que transfere a muda, né? Todos os segredinhos depois da hora do plantio efetivo. Agora nós estamos preparando a muda. Uma das coisas que muita gente às vezes não presta atenção, tem a palhinha aqui, né? Essa palha, né? Que é uma folha do capiaçu. Tira ou não tira? Bom, eu digo para vocês uma questão bem lógica. Se eu não tirar essa folha, a gema, aqui a parte que vai lançar a raiz, a coroa de raízes, está coberta. Então ela tem mais dificuldade para lançar suas raízes no solo. Então sempre tire a palhinha, deixe ele limpo. Então você vai expor a coroa de raízes ao solo direto e à umidade direta. Quanto de terra colocar? Bom, primeiramente você vai pegar o seu pote e vai colocar uma quantidade quase cheia. Quanto que eu devo enterrar? Bom, vamos imaginar a lei da natureza. Quando isso aqui cai no solo, tá? Em qualquer situação, seja na valeta, seja lá na tua capineira, quando isso cai no solo, ele só vai encostar no solo e já vai lançar raízes. Então eu digo para vocês, você tem que facilitar. Nós estamos falando de facilitar isso aqui. Como é que eu facilito? Não enterra demais. Você precisa apenas, minha gente, apenas, tá? Posição correta, você precisa apenas afundar até que a coroa de raízes fique coberta. O brote, ó, observe, o brote pode ficar descoberto para fora. Você vai ter a coroa de raízes com a umidade do solo e o brote já para fora, você está ajudando. Nós estamos falando aqui do caminho mais rápido para a gente fazer a muda ter o melhor acerto e para a gente acertar a muda. Só que não pode faltar umidade. Então, antes de botar a muda, a gente vai pegar um gelzinho e vai largar ali embaixo da muda e ao redor dela, tá? Ele é meio grudento. E a gente vai mergulhar agora a muda, tá? Dentro do gel. Vai ter gel na lateral e vai ter gel, tá? Depois disso, eu largo mais um pouquinho de terra quando eu uso o gel para cobrir o gel, para que o gel não fique exposto ao sol, que ele não fique exposto à evaporação, tá? Ainda eu tenho a pontinha, aqui ó, eu ainda tenho a pontinha do brote ali, não tenho mais gel aparecendo, é isso aqui. Não tem muito segredo, é isso aqui. Agora eu só preciso regar, por exemplo, daqui 2 dias. Tá? Não vai ficar no sol, você vai usar um lugar que vai ter, por exemplo, 8 horas de sol no máximo. Né? Tendo acima de 6 horas de exposição ao sol, é bom. Pouco sol, sombra? Não, gente. A natureza precisa de sol. Não sei se vocês já observaram na sua existência, na sua vida, mas todo lugar, toda roça que tem mais exposição ao sol, ela tem uma produção melhor. Se você planta na recosta de um mato, não vem. Por quê? É muita sombra. Então toda planta precisa de sol, pelo menos 6 horas. Acima de 6 horas até 12 horas, cada vez melhor. Quanto mais ela tem exposição ao sol, melhor. Claro que tem regiões do Brasil que a seca vai prejudicar o que eu estou dizendo para vocês. O solo que você vai usar para fazer muda. Gente, não vai pegar uma terra qualquer ali magra, né? Vai escolher uma terra boa. Ó, olha a terra que eu estou usando aqui, ó. Ela tem coisas apodrecendo, tá? Então ela tem coisas que vai manter ar, oxigênio dentro dela. Ela não é uma terra que é socada. Se você pegar uma terra que não tem essa matéria aqui, ó, tá?
Isso aqui é material em decomposição, né? Pode ser folha, pode ser toco, né? Escolha um lugar que está embaixo de uma árvore, né, para fazer a sua muda. Você tem que dar para ela o melhor. Você espera da muda, você tem que dar para ela. A gente não ganha as coisas de presente, a gente tem que fazer a nossa parte. Nossa parte é entregar para ela o melhor jeito dela brotar. Então eu preciso expor a umidade. Estou repetindo várias vezes para vocês porque tem gente que parece que não entende, né? Tem gente que não entra na cabeça. Eu preciso, tá? A ausência de luz, então eu cobri a minha coroa com terra. Eu preciso de umidade, então eu tenho que ter umidade. E eu preciso de nutriente, porque daqui a pouco terminou o nutriente que está aqui, que é a reserva técnica dela, da natureza, ela precisa buscar no solo. Por isso que eu falei para vocês que se eu botar aqui no gel, ela vai brotar, mas ela não vai desenvolver igual ali. Essa é a diferença, eu não tenho nutriente. Então, gente, também tem outras técnicas, por exemplo, para a gente fazer a aceleração dessa brotação para quem vai plantar direto no solo. Então, para quem vai plantar direto no solo, pega uma muda, cortou, vai botar no solo, você tem uma chance maior dela não pegar. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho, para nós encerrar o assunto hoje, desse assunto, ainda a aceleração de brota do capiaçu, ou de qualquer cana, né, capim-elefante, tudo é igual. Você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, mas de uma forma diferente. Você vai pegar as gemas, tá, e botar num saco que não tenha luz, tá? Então, pode ser num balde como esse, mas você vai cobrir, tá? Não precisa terra, tá? Você vai largar aqui. Bom seria largar uma palhada aqui, pode ser a folha do capiaçu, né? Bota um pouco de folha aqui, largou, botou todas as gemas aqui dentro, tá? E vai deixar 3 dias, vai molhar bem isso aqui, não vai deixar acumular água embaixo se é um balde, se for, né? Você tem que ter umidade e não encharcamento. E vai deixar, por que palha? Por que eu falo em folha, palha? Porque ela vai manter a umidade sem alagar o cenário. Então você vai entregar a umidade, antes de botar no solo, você vai entregar a umidade para ela por 3 dias, tá? 1 dia ajuda, 2 dias melhor, 3 dias é o ideal. Depois de 3 dias, você vai abrir, tirar e vai botar para o solo. O solo tem que ser regado quando você faz isso ou usar gel, tá? Ela tem que sair de uma umidade para umidade. Não pode sair daqui para o solo seco. Lembra disso, você não pode dar choque na sua muda. O que vai acontecer nos 3 dias? Nesses 3 dias, ela vai começar, essa coroa começa a crescer as suas raízes. Ela vai começar a botar os dentinhos para fora das raízes. E o brote vai começar também a querer se desenvolver. Muitos brotes, depois de 3 dias, já vai estar aqui com 3, 4 centímetros. Então, essa é a forma de você acelerar, né? Tem várias técnicas que você vai ouvir falar, mas todas elas vai ter um pressuposto: ausência de luz e umidade. Pode ser dentro do saco, pode ser dentro do balde, né? Você pode fazer de várias formas, mas precisa entregar a umidade. E não é encharcar, ela não pode estar mergulhada na água, tá, gente? Bom, gente, então, assim, o vídeo hoje já está bastante longo. Esse assunto eu acho que mais ou menos a gente conversou o que tinha que conversar, tirou suas dúvidas, trouxe dicas. E na sequência, então, para quem acompanha o nosso canal, para quem acompanha os meus vídeos, nós vamos sair, então, desse cenário e nós vamos plantar, né, no solo, lá ao lado da nossa empresa. Eu já apresentei para vocês no outro vídeo, né, que eu fiz, já vou falar desse outro vídeo. Nós vamos plantar, nós vamos fazer a transferência, para você entender como é que é essa transferência, para quem faz a transferência, e nós vamos plantar esse aqui, tá? A muda, que já estava 3 dias, por exemplo, para ela acelerar o plantio. Vai fazer, então, o plantio. Nós vamos usar gel, para quem tem acesso, para quem vai querer usar, vamos explicar como faz isso lá no solo. Então vai ser um vídeo de plantio. Vamos falar também do espaçamento, quando o espaçamento tem que ser maior, quando ele tem que ser menor, né? Para cada situação o espaçamento muda. Então nós vamos abordar o plantio de uma forma bem abrangente. Então, gente, assim, esses vídeos técnicos são vídeos longos, tá? Então, se você quer aprender, você tem que dedicar tempo, né? Eu estou dedicando tempo para entregar para vocês, entendeu? De coração, o meu conhecimento e o conhecimento científico da humanidade. Se você precisa aprender, que você vai num curso, você tem que dedicar tempo. Tem cursos que você vai fazer na sua vida que tem 200 horas, 2.000 horas. Uma faculdade, por exemplo, tem 2.000 horas. Então, para você aprender, você tem que dedicar seu tempo, mas sempre buscar conteúdo de qualidade. Esse vídeo que a gente gravou hoje, tá? A gente gravou ele há um tempo atrás. O que aconteceu? Aconteceu 2 problemas. O primeiro problema naquela situação, gente, é que chegou o inverno no Rio Grande do Sul. E o inverno esse ano foi meio violento. E com o inverno, isso não acontece em todo o Brasil, mas aqui na nossa região acontece, isso aqui começa a hibernar, ele começa a entrar em dormência, ele fica parado. Então não tinha como mostrar para vocês o resultado, porque logo depois que eu gravei,
né, entrou muito frio e aí ela estaciona e para. Então não adianta nós começar o assunto e não conseguir terminar. Então eu peço desculpa para quem esperou o vídeo e ele não saiu, por esse motivo. E eu regravei o vídeo todo porque o vídeo ficou muito longe, então as pessoas não conseguiram ver os detalhes, não conseguiram entender porque ficou muito longe. Então a gente cometeu 2 erros, que foi gravar o vídeo no início do inverno e a gente, né, acabou se dando mal. E por outro lado também a questão de que o vídeo não ficou bem. Então eu regravei ele para que vocês possam entender melhor e agora sim a gente vai dar sequência. Mais ou menos daqui 3 semanas, porque ainda está frio aqui no Rio Grande do Sul, a gente não terminou o verão, mas agora começam dias mais quentes e isso aqui começa a entrar em estado de evolução, ou seja, ele sai da hibernação e começa a querer desenvolver. Então dá para fazer agora, tranquilamente, está fazendo por isso agora, só que em vez de 2 semanas, daqui 3 semanas mais ou menos, a gente vai fazer esse trabalho que é o plantio na roça. Tá? Se em 2 semanas estiver bom já, a gente vai fazer em 2 semanas, tá? E aí eu vou dizer para vocês quanto é o tempo. Esse tempo vai mudar de região do Brasil, de região para região, né? Onde é quente e úmido é rápido, onde é só quente, se você regar, é rápido. Para nós aqui que nós temos mais um clima mais frio, é mais lento, tá? Então tem diferença, a gente vai conversar lá na frente também. Para quem ficou comigo até agora, muito obrigado, gente. Assim, ó, tem o comentário do vídeo, use, ficou dúvida, a gente não consegue no vídeo às vezes falar tudo, né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida e não está no vídeo. Vai ali e pergunta, estou aqui para isso. Eu pessoalmente, quando é dúvida técnica, eu pessoalmente respondo vocês, de coração, entendeu? Eu estou aqui para dividir com vocês o que eu saí. Então, use o comentário. Muito obrigado para todos que estiveram até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.